bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Bem-vindos, Vivendo Bem está no ar. Sempre bom estar aqui com vocês, na sua companhia. E se conecta mais, tá? Acesse as nossas redes sociais, o nosso Facebook, que está rolando uma live, facebook.com/TV Nova Nordeste, nosso Instagram, @TV Nova Nordeste. Fica mais pertinho da gente, baixa o nosso aplicativo N2. Tá bom? Muito bom ter vocês com a gente aqui. Olha só, hoje a gente vai falar sobre 2 temas muito importantes para as mamães que estão em casa. Eu estou aqui com a nutricionista Cecília Nunes, que já veio aqui, Cecília Lemos, que já veio aqui, e no segundo bloco a gente vai falar de introdução alimentar, não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia, Dani, com certeza. Vamos falar um pouquinho da introdução alimentar, né, que é tão importante para a gente iniciar de forma bem correta a alimentação dos bebês. A doutora Cecília Lemos já é de casa, né? Já veio aqui outras vezes. A gente já falou sobre temas bastante importantes também. E a rede social dela vai estar aparecendo aí para vocês verem um pouquinho do trabalho dela. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros contatos odontológicos, né? Os primeiros cuidados que a criança tem assim que nasce. E eu estou recebendo ela pela primeira vez, que é a doutora Daniela Salvador. Muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Bom dia. Ela que é odontopediatra, né, que já está nesse ramo aí há muitos anos e vai contribuir com essas dúvidas frequentes que vocês sempre mandam aqui para a gente, né, doutora? Isso, exatamente. A pergunta que não quer calar, né? Como é que começa esses primeiros cuidados odontológicos? O primeiro cuidado, né, com a boquinha da criança, ela começa a partir do momento que a criança nasce. É importante que as mães estejam bem orientadas, né, para saber o que vai encontrar naquele primeiro momento, para que então a gente comece a introduzir alguns hábitos de higiene, tá? Que vão começar aí mais efetivamente com o nascimento dos primeiros dentinhos. Agora, nasceu aquele bebezinho, já dá para higienizar aquela boquinha ali? Como seria essa higienização? Isso. No caso do bebê que somente faz o aleitamento materno, não existe essa obrigatoriedade de se fazer a higiene. Tá? Mas nos bebês que tomam fórmula, é importante que a gente, de alguma forma, higienize, né? E aí isso pode ser feito com a gaze limpa, com uma aguinha filtrada ou fervida, para tirar o excesso daquela fórmula ali, da língua, principalmente. Olha, gente, é muito importante essa informação que ela passou, porque a gente consegue ver informações bem distintas, né, quando a gente vai ler sobre o assunto, principalmente quando se trata dessa primeira fase. Tem muita gente que fala que se não limpar a boquinha ali nos primeiros dias, já vai contribuir para uma futura cárie. E não é bem assim. Quando ele está amamentando, dá para ficar mais tranquila. Isso, exatamente. Se não tem dente, não vai ter cárie, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, ir acostumando aquela criança a receber a manipulação da boca, para que no futuro, quando ela realmente precise fazer a higiene, a gente consiga fazer de forma eficiente. Agora, nessa primeira higienização, começou a nascer um dentinho ali. Eu já tenho que começar a fazer a higienização. E como é que funciona, por exemplo, a escolha da pasta de dente, a escolha da escova para aquela criança? Porque tem gente que acha que quanto mais a escova for dura, mais eficiente ela é, né? Exato. Na verdade, essa orientação ela é bem equivocada. A higiene ela deve começar, sim, a partir do primeiro dentinho. É importante que a criança ela seja apresentada a escova de dente, tá? E essa escova ela seja de cerdas macias e cabeça pequena, para que seja compatível com a boca da criança. Além disso, a escovação ela precisa ser feita com creme dental com flúor. Hoje já é um consenso, né, entre todos os órgãos de odontologia, de odontopediatria e de pediatria, que a partir do primeiro dente se utilize um creme dental com flúor infantil. Agora, doutora Daniela, deve ser uma missão, né, para começar essa escovação, porque criança não para quieta. E, assim, não sei se existe uma estratégia, né, para conseguir fazer ali aquela higienização de forma que a criança goste daquele momento, que seja um momento bacana. Existe isso? Porque vocês lidam com crianças, recebem no consultório, e tem que ter essas estratégias, né? Na verdade, é tudo um aprendizado, né? Eles estão aprendendo. É um primeiro momento de apresentação. É importante que os pais tenham paciência. Cada criança, eu digo, é um mundo, né? Então, tem criança que vai aceitar muito bem a escovação e tem criança que vai ser um pouco mais resistente. Mas a gente precisa levar isso na brincadeira, com paciência. É importante que os pais eles sejam exemplos para os filhos, né? Então, que eles também realizem a higiene, para que eles entendam que aquilo é importante e que vai precisar ser feito.
Todos os dias, né? Exato. Várias vezes por dia, no mínimo 2 vezes, né, doutora? Isso, exatamente. O ideal é que seja feito 3 vezes ao dia, né? E os pais são muito importantes nesse momento. É importante que eles participem. Agora, é verdade mesmo que esse nascimento dos dentinhos vai causar um estresse naquela criança, vai causar uma coceira, chega a causar dor, por exemplo? O processo de nascimento dos dentes, dos primeiros dentes, é um processo que a gente considera fisiológico normal, ele é natural. Porém, algum incômodo realmente ele causa, certo? Existem crianças que ficam bastante irritadas. Para aliviar esses sintomas, a gente pede que os pais utilizem alimentos com consistências mais firmes, né? Se eles já puderem fazer a introdução de alimentos. Mordedores gelados ou frios, que também dão uma aliviada local, mas a gente orienta que evitem medicações sem uma correta indicação, porque são crianças muito pequenas e essas medicações elas podem aí causar algum problema para esses bebês. O nascimento do dentinho, ele pode vir a causar febre ou não é normal? Não, o dente, eu costumo dizer que o dentinho ele leva a culpa de tudo, né? Verdade, tudo que está acontecendo é culpa do dente que está nascendo. E não é bem assim, tá? O dente, como eu falei, ele é um processo, o nascimento é um processo fisiológico normal, ele é natural, e ele não é capaz de causar febres altas, tá? Então, um estadozinho febril, uma irritação pode acontecer. Mas febres altas, a gente pede que observem e encaminhem para um médico, né? Para um pediatra. Que o importante é sempre estar fazendo esse acompanhamento mais de perto nesse momento, né, doutora? Isso. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa do pediatra, do nutricionista, para que a gente consiga conduzir da melhor maneira essa etapa de desenvolvimento da criança. Deixa eu falar com a doutora Cecília para ela participar um pouquinho. Impacta totalmente, minha gente, essa fase nessa questão da alimentação do bebê, né? Principalmente quando está se introduzindo alimentos, ele vai ficar mais chatinho, vai querer dar uma escanteada, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vê casos de bebês que só de tocar o alimento na boca ele já recusa, porque é um local que está dolorido, né? Como Daniela falou. Então ele tem de repente aquela percepção que vai doer, que vai machucar. Mas como Dani falou, é super importante introduzir realmente esses alimentos. Se é um bebê que já faz o consumo de um alimento sólido, mais rígido, realmente utilizar para ajudar um pouquinho, né, Dani, para acelerar essa erupção. Utilizar gelinhos com fruta. Se é um bebê que só mama, com leite materno, tá? Para poder aliviar um pouquinho essa irritação. Você que passou por isso recentemente, veio a última vez para cá, chegou a vir gestante? Não, eu vim veio depois da gestação. Amamentando, não foi? Foi. Teve alguma dúvida nesse período? Teve que procurar um odontopediatra também? Então, eu tenho um odontopediatra bem próximo e ela sempre estava ali dando um apoio a gente. No meu primeiro filho, eu não tive muita dificuldade com relação ao nascimento dos dentinhos. Já o segundo, já tive uma dificuldade um pouco maior, porque coincidiu muito com a introdução alimentar. Olha, gente, Então, eram é isso duas que eu ia novidades. perguntar à doutora Daniela. Em que fase, quantos meses esses dentinhos começam a nascer geralmente, o normal? Isso. Por volta dos 6 meses, a gente tem aí o início do processo de erupção dentária. Mas não é regra, né? A gente tem uma média geral, que é por volta dos 6 meses, mas tem criança que isso acontece um pouquinho antes e tem criança que demora bastante, só lá depois de 1 ano de idade. Então, assim, a gente não tem como dizer exatamente qual o período. Entre 4 meses e 1 ano é um período que a gente considera que vai ter dentes nascendo. Agora, vamos colocar o caso de que, se por acaso aquele dentinho passar 1 ano e ainda não der sinal, isso acontece? Sim, acontece. Às vezes os pais chegam bem desesperados, achando que o filho não vai ter dentes. Em geral, não acontece isso, tá? Pode atrasar esse início do processo de erupção dental, mas isso pode ter interferência de diversos fatores. E um dos fatores que contribui para esse atraso é justamente a falta de estímulos mastigatórios. Então, é importante que os pais realmente estimulem a criança a mastigar. O alimento com a consistência mais firme, mais rígida, ele contribui aí para acelerar esse processo de erupção. A gente vai tirar bastante dúvida no segundo bloco, viu, com a doutora Cecília. Agora, se tratando de mamadeira, de chupeta, elas têm o poder de mexer ali com aquele posicionamento do dente. Não sei, tem muita pessoas, né, que falam que chupa muita chupeta, vai ficar com o dente todo torto. Isso é verdade? Sim, é verdade, né? O hábito de sucção, quando ele não é nutritivo,
a gente considera que vai causar um dano, né? E isso vai depender muito do tempo e da frequência de utilização. Então, é importante que, se os pais vão optar por introduzir, ou precisam, né, introduzir uma mamadeira ou uma chupeta, é importante que eles estejam bem orientados quanto à escolha e a frequência de utilização, que seja a mínima possível para que esse dano seja o menor possível. Outra pergunta, doutora. Infelizmente, tem muitas mães que acabam relaxando um pouco pelo fato do dentinho ser de leite, né? Mas aquele dentinho pode ter cárie, não pode? E aquela cárie pode vir a causar problemas futuros para um dentinho que ainda vai nascer, por exemplo? Sim, a gente tem esse problema por se tratar de um dente transitório, os pais acabam negligenciando um pouco os cuidados. E é super importante a manutenção do dente de leite na boca da criança. Se não fosse importante, ela não teria um dente de leite, né? Então, ele é importante para a mastigação, os dentes são importantes para o processo de deglutição, de fala, e a gente precisa manter aquele dente o máximo de tempo possível. Hoje, a odontologia, ela trabalha muito com prevenção, né? Antigamente, a odontologia era muito mais curativa do que preventiva. E, no sentido de prevenção, a gente trabalha com bebês ainda muito novinhos, justamente na orientação para que se evitem problemas futuros, tá? Então, a cárie precoce da infância, ela vai ter uma interferência direta no desenvolvimento da criança e na dentição futura, né? Na dentição permanente. Sem contar que aquele bebezinho ali, ele está aprendendo tudo. Então, se você não introduz, né, essa questão de levar a sério mesmo a escovação enquanto bebê, depois vai ficar pior. Isso, vai ficar mais difícil. Exatamente. Tudo é uma questão de se criar o hábito, né? É importante que, neste momento em que a criança está iniciando na fase de aprendizado, que ela entenda que a escovação dos dentes ela faz parte da higiene geral e que ela precisa ser realizada diariamente. Uso de fio dental, a partir de quantos meses? Nasceu também um primeiro dentinho, tem 2 dentinhos ali, já dá para passar um fio dental? Como é que funciona? Já sim, dá, né? Já dá. Em geral, de forma geral, na dentição somente de leite, a gente não tem tanta obrigatoriedade porque os dentinhos são mais separados, né? Mas é importante que ele seja apresentado ao fio dental, que os pais realizem a passagem do fio pelo menos uma vez por dia, para que esse hábito seja estabelecido e, quando ele precise realmente fazer a utilização, a gente tem aí uma eficiência. Eu sempre pergunto isso porque, infelizmente, na nossa época, a gente não tinha tanta informação, né? A gente observa que, hoje em dia, que está se usando mais o fio dental, mas quando a gente era pequena não tinha tanta essa obrigatoriedade, porque a gente não sabia, não tinha internet, não tinha essa informação tão fácil, né? Exatamente. Então, hoje, a gente trabalhando com prevenção, a gente evita esses problemas futuros. E isso já começa a fazer parte da rotina diária da criança. Tá? Então, assim, eu tenho crianças que estão acostumadas e elas pedem para utilizar o fio dental justamente porque foram apresentadas desde cedo e entendem que aquilo dali faz parte, né, do momento da escovação. Muito bacana. Se tratando de língua, que a gente sabe que a língua da gente tem um acúmulo enorme de bactérias, né? Como é que funciona também essa introdução? De começar a escovar a linguinha a partir de quando? Isso, desde sempre. A partir do momento em que a gente começa a escovar os dentes, a gente precisa também higienizar a língua, né? Não adianta a gente higienizar a casa toda e esquecer o lixo ali. O principal, né? Isso. Então, é importante que se higienize os dentes, mas a língua faz parte da boca, ela também precisa ter a remoção ali da sujidade que está, para que não contamine o que você limpou. Você também tem uma princesinha, não tem? Que eu vi lá na sua fotinha tem. Do WhatsApp. Qual que é o nome dela? Maia, tem 1 ano. Um beijo para Maia. E como é que você fez, né? Porque a língua é chata até para gente, para escovar, né? Dá até, de vez em quando, uma ânsia de como se fosse vomitar. Como é que faz com a criança? Tem uma estratégia ali? Tem. Finge que está brincando, né? Isso. Em geral, a gente começa de forma gradativa, né? Vai da pontinha da língua até que a gente consiga chegar lá atrás. Então, é tudo uma questão de treino. Certo? E eles vão aceitando, é na brincadeira que a gente vai fazendo com que aquele momento ele se torne agradável e eles aceitam de forma satisfatória, né? Tem dia que não é tão fácil, mas tem dia que é mais tranquilo, e mais tranquilo, né? E a gente consegue, como tudo, né? Vai do humor da criança. Doutora Cecília, sua filhinha também deu para conseguir já escovar a linguinha? Sim, deu sim. Meus 2 meninos, né? Sim. São 2 rapazes.
o maiorzinho, eu senti uma facilidade maior. Ele não tinha tanto essa rejeição que você falou. Já o pequeno, ele se incomoda um pouco mais. Mas agora já está mais fácil, já está mais né? habituado, já está mais fácil. Pronto. Eu posso encerrar o bloco, meninas? Eu vou encerrando o bloco, porque no próximo bloco a gente tem tanta coisa para conversar com a doutora Cecília sobre alimentação, né? Introdução alimentar. Porque esse assunto, um linka o outro, né? Então, a gente falando de um, acaba surgindo dúvidas ali por outro lado. Então, a gente vai já conversar mais sobre introdução alimentar. Você não sai daí.